Vamos lá, próxima aula, irmãos. A estrutura pactual da confissão. Quando nós temos todo esse entendimento pactual e teológico, aí agora nós chegamos na confissão. Agora nós entendemos a confissão. Então, entenda, vamos lá. A reflexão desse tópico surge naturalmente. Ora, vamos comigo. Se a teologia reformada é sustentada por uma hermenêutica pactual, os reformadores tinham um entendimento teológico que era pactual, que era aliancista. Logo, as confissões que eles escreveram, que foram desenvolvidas para apresentar essa teologia pactual, essas confissões são o quê? Pactuais. É óbvio. É um entendimento, é uma construção de entendimento lógico. Independente das particularidades dos grupos teológicos que foram se desenvolvendo e se distinguindo ao longo das ondas da reforma, né? Nós vemos aí os presbiterianos, nós vemos os congregacionais, nós vemos os batistas. Então, foram os grupos que foram sendo desenvolvidos e se distinguindo ao longo da reforma protestante. Mas em todos esses grupos, nós vemos o quê? O pactualismo. Todos esses grupos, nós vemos o pactualismo. E isso é visto também nas confissões que eles escreveram. Acompanhe meu raciocínio de por que isso é importante. A segunda confissão de fé batista de Londres, de 1689, a confissão de 1689, ela não é diferente. Ela é sustentada por uma estrutura de leitura pactual das Sagradas Escrituras. O que isso quer dizer, irmãos? Aqueles que redigiram, aqueles que escreveram essa confissão tinham um entendimento teológico pactual. Então vamos lá. Isso quer dizer que os elos que ligam todo o enredo bíblico, toda a história da redenção, são os pactos que Deus fez ao se relacionar com os homens. E eles entendiam isso muito bem. Ou seja, quando buscamos compreender a intenção autoral agora, né, dos autores, né, que estava estruturando a mente dos diviners, que são os redatores, que são os signatários ali da confissão de 1689. Quando nós tentamos enxergar a mente desses teólogos, desses homens, nós vemos uma mente que observava as Escrituras pactualmente. Assim como aconteceu com a confissão de fé de Westminster e a declaração de Savoy, que são esses termos aqui. Essas duas confissões, elas foram fontes para a confissão de fé batista de 1689. Isso quer dizer que somente dessa forma, e aqui é um ponto importante, somente dessa forma, quando nós temos esses pressupostos necessários e bem estabelecidos, nós podemos estudar e compreender adequadamente a confissão de 1689, conforme ela foi idealizada, conforme ela foi intencionalizada por seus autores. É dessa forma que todo documento é interligado, os 32 capítulos do começo ao fim. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas pessoas que expõem a confissão nas suas igrejas, muitas igrejas que dizem que são confessionais, tem muitas pessoas que estudam, mas por essas pessoas não terem uma teologia pactual, elas não vão absorver. Não vão, irmãos. Eu conheço igrejas que expuseram completamente a confissão para os seus membros. E essas igrejas não se tornaram mais maduras, mais sólidas teologicamente. São igrejas que não são confessionais e são igrejas que não conseguiram captar a teologia. Acabou sendo mais um livro lido, mais um livro exposto. Não conseguiu captar, não conseguiu ver a beleza dessa aliança. Meus irmãos, quando você entende a beleza da aliança, quando você entende a importância da aliança, você vai entender o que é o casamento. Quando você entende a singularidade do que é uma aliança, do que é um pacto, quando você entende o que esse pacto representa e quando você entende dessa aliança que Cristo formou com a igreja e ele exibiu isso na relação conjugal de homem e mulher, quando você entende isso, você entende o que é casamento. Casamento não é só união de homem e mulher. Casamento não é só para ter sexo. Casamento não é só para você ter a sua casa organizada. Você entende o que é pacto. Você para com aquelas besteiras de pensar, uma aliança é um círculo porque mostra que não tem fim, que estão interligados. Você para com essas futilidades. Você para com esses negócios. Não precisa disso. É teologia que solidifica o nosso casamento, irmãos.
O que solidifica o nosso casamento é teologia. Não precisa desses romantismos, não precisa disso. Você entende, porque você entende o que é um pacto, a importância do pacto, a profundidade do pacto, a solidez de um pacto. E você entende que o pacto em relação de homem e mulher, ele é um tipo, é uma sombra, como diz o pastor Piper, é uma parábola da relação de Cristo com a igreja. Você entende isso. Por isso você entende a importância de mostrar para o seu filho, na sua relação marital, qual é a relação de Cristo com a igreja. Porque você é um tipo de Cristo e a sua esposa é um tipo de igreja. Essa relação ela é exibida, você entende isso. Então isso vai muito mais profundo do que simplesmente o conhecimento teológico. No entanto, quanto à estrutura ou arcabouço, a confissão de 1.8.9, ela pode ser dividida em 4 pontos, né? Ou em 4 seções, em 4 partes, em 4 unidades. Vamos ler aqui. Primeiro, do capítulo 1 ao 6, nós vemos os primeiros princípios, onde a base é estabelecida. Do capítulo 7 ao capítulo 20, nós vemos as alianças, ou aquilo que provém de alianças. Aqui são todos os capítulos, né? Esse é o esboço dos capítulos aqui. Primeira parte e segunda parte. Terceira parte, nós vemos a vida centrada em Deus, a liberdade e limites a serem vivenciados dentro dessa relação pactual. E o quarto, nós vemos o mundo que há de vir, é quando essa aliança será consumada. Porque ele fala sobre escatologia, fala sobre as últimas coisas. Então vamos ver aqui ponto por ponto. Primeiros princípios, capítulo 1 ao 6. Existe uma forma de fazer teologia no tempo da Reforma Protestante. Existia uma liturgia de construir a teologia. Princípios precisavam ser estabelecidos para então ser construído sobre eles. Então, seguindo a estrutura da teologia reformada, ortodoxa, essa teologia era chamada, irmãos, de teologia reformada escolástica clássica. Era a forma como eles faziam teologia. Existia uma estrutura de fazer teologia. Por exemplo, quando nós vamos ler alguma teologia sistemática, nós vemos ali nos primeiros capítulos sendo desenvolvidos sobre as Sagradas Escrituras e sobre Deus. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras é nossa fonte de conhecimento. Nós não temos conhecimento sem as Sagradas Escrituras. Então isso remonta à Reforma Protestante, é uma forma de escrever aí. Isso é conhecido pela teologia escolástica clássica aí da Reforma como princípio de conhecimento, por essa terminologia latim aí, princípio cognoscendi. É o fundamento cognitivo, o único meio para obter verdadeiro conhecimento. O que é que ele está deixando claro aqui? O que é que a confissão deixa claro? Esse é o alicerce do conhecimento. Não é possível ter conhecimento a parte das Sagradas Escrituras acerca de Deus. Não é possível. Essa é a base. Os demais capítulos, né? Elas seguem o desenvolvimento teológico reformado ortodoxo, agora chamado, por exemplo, do princípio do ser. O capítulo 2 também trata especificamente da doutrina de Deus, embora seja desenvolvido até o capítulo 5, onde fala da providência, da criação e assim por diante. E nesse capítulo também é tratado sobre a Trindade. Se nós vemos o primeiro capítulo tratando sobre as Sagradas Escrituras e os capítulos seguintes tratando sobre Deus, nós vemos, e o único meio para nós termos conhecimento é a Sagrada Escritura, nós vemos que o motivo de nós termos as Sagradas Escrituras é porque alguém a revelou. Quem foi que revelou? A fonte. Quem é a fonte? Deus. Nós não teríamos conhecimento se nós não tivéssemos a revelação de Deus. Aí então nós chegamos na segunda seção da confissão, que são os capítulos 7 ao capítulo 20. Aqui nós vemos tanto a aliança como aquilo que é desenvolvido por causa da aliança. Essa é a maior seção da confissão de 1.689. Ela fala do plano de Deus, fala do seu cumprimento e fala da aplicação da redenção por meio de alianças. Tem um teólogo muito conhecido de teologia reformada chamado B.B. Warfield. Ele tem uma obra cujo nome remonta à Assembleia de Westminster e às suas obras, né? Ele escreveu o seguinte sobre
a Confissão de Westminster, que tem um arcabouço pactual, cuja Confissão de 1689 também tem um arcabouço pactual. Ele disse o seguinte, ó, um princípio arquitetônico da Confissão de Westminster é fornecido pela esquematização da teologia federal, que é a teologia pactual, que na época havia obtido na Grã-Bretanha, assim como no continente, uma posição dominante como melhor modo de apresentar o corpus da doutrina reformada. A Confissão de 1689, ela foi escrita com base na Confissão de Fé de Westminster. Então, se a arquitetura da Confissão de Westminster é uma arquitetura pactual, a arquitetura da Confissão de 1689 também é pactual, porque carrega essa estrutura. James Ranier, desse livro que eu indiquei para os irmãos, uma introdução à teologia, à Confissão de Fé Batista de 1689, ele diz o seguinte, ó, para simplificar, ele está comentando o argumento aí, para simplificar, o esqueleto dessa parte da confissão é a doutrina da aliança. É muito, muito importante entendermos isso, pois assim teremos a chave para entendermos a estrutura dos capítulos do 7 ao 20. Salvação é aplicada por meio de alianças. É por isso que nós só estamos pactuados com Deus, e a confissão deixa isso claro, quando nós estamos pactuados com o seu mediador. Nós só estamos justificados em Cristo Jesus se a justiça do mediador for aplicada a nós. Se não for aplicada a nós, não há justificação. Não há relação pactual com Deus. Então, o capítulo 7 sobre a aliança descreve a natureza da teologia pactual sob a perspectiva batista. Os capítulos seguintes tratam do desenvolvimento e estabelecimento pactuais. Ou seja, se eu estou pactuado com Deus, como eu vivo dentro desse pacto? O que eu recebo por causa desse pacto? Quais são os benefícios desse pacto? O capítulo 8 fala sobre Cristo, que é o mediador pactual. O capítulo 9 mostra o cenário, destacando o estado da humanidade. Aqui esse capítulo ele fala sobre o livre-arbítrio, a queda do homem, a necessidade de salvação. O capítulo 10 ao capítulo 18, apesar de não seguir a ordem da salvação como comumente nós conhecemos, se você nunca ouviu falar de Ordo Salutis ou ordem da salvação, você precisa saber, ele tenta estabelecer um progresso de como acontece a conversão, de como acontece a salvação. Nós temos termos, por exemplo, como regeneração, novo nascimento, nós temos termos como justificação, nós temos termos como conversão, como isso acontece, isso é desenvolvido na ordem da salvação, Ordo Salutis, esse termo latim. Então, considere as bênçãos pactuais, do capítulo 10 ao capítulo 13, e o pacto da perspectiva humana, do capítulo 14 ao capítulo 19. Como o homem interage com esse pacto. Os capítulos finais dessa sessão, do 19 ao 20, são os meios de recebimento da aliança. E nesses dois capítulos eles tratam de dois temas muito importantes que sintetizam a antiga e a nova aliança. São sobre a lei de Deus e sobre o evangelho e a extensão da sua graça, respectivamente. James Ranier, ele diz o seguinte: nós somos condenados e temos nossos pecados expostos pela lei. E então a graça de Deus no Evangelho e a extensão dessa graça, mais especificamente, o modo como isso se espalha pelo mundo, é declarado para nós. Isso tudo proveniente de uma relação pactual. Nós chegamos na terceira parte, que é a segunda maior seção da confissão, do capítulo 21 ao 30. Que é a vida centrada em Deus e a liberdades e limites. Essa terceira parte, ela trata mais especificamente da vida do crente pactuado, as liberdades que nós temos e os limites que esse pacto estabelece. É aquilo que deve reger o relacionamento pactual na liturgia da vida. Nós vemos aqui falando sobre matrimônio, sobre o culto, sobre o dia do Senhor, sobre os magistérios, sobre a igreja, sobre casamento, é a nossa interação dentro de um ambiente pactuado, é a vida que nós desenvolvemos. E, ainda falando sobre liberdade, diz o seguinte: a liberdade cristã está intimamente ligada à doutrina da justificação.
Dificilmente um cristão pode agir sem um entendimento correto dessa doutrina. É a compreensão dessa justificação que nos dará paz e descanso ou não. Porque aquele que não tem a compreensão dessa justificação entenderá, em alguma medida, que ele pode conseguir algo à parte do mediador. Ele pode conseguir algo. Mas a compreensão dessa justificação coloca em nós uma necessidade tanto de dependência como de evidência. Nós evidenciamos que nós estamos justificados, como nós dependemos dele para ter esse entendimento. Nós somos justificados por causa dele, apesar de nós. Então, essas interações de liberdade e limites, elas acontecem justamente por essa compreensão da justificação. E só acontece dentro de um ambiente pactuado com o Senhor. E nós chegamos na quarta parte da confissão, que trata de forma muito breve sobre o mundo que há de vir, né? Sobre a escatologia. Nós encontramos algumas partes, irmãos, desenvolvidas em toda a confissão. São pequenas partes que falam um pouquinho aqui e ali sobre escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É sobre o fim. Nós encontramos algumas partes, né? Mas esses 2 capítulos finais, eles falam especificamente sobre isso. Eles são bem breves, né? Aqui nós chegamos nessa última parte e nós observamos o fechamento daquilo que foi apresentado e desenvolvido em alguma medida ao longo de toda a confissão. Aqui nós vemos a aplicação mais pontual, né? Embora nós vejamos isso de forma diferente ao longo da confissão. A consumação dos termos pactuais nós encontramos aqui. É onde tudo aquilo que foi prometido, nós alcançaremos a sua consumação aqui. Isso quer dizer que a confissão nos lembra que existe algo ainda a ser realizado. Existe algo a ser feito ainda. Nos capítulos finais, no capítulo 31, nós vemos sendo tratado sobre o homem, sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos, que trata do estado intermediário e a ressurreição. O que acontece? Os adventistas dizem que nós estamos dormindo. A confissão deixa claro que não é isso que acontece. O que é que acontece entre a morte e a ressurreição? Onde a alma fica? O que acontece com a alma? Daí é importante a confissão. Pastor, o que é que nós cremos sobre isso? É só ler o capítulo 31. Você vai ver o que nós cremos sobre isso. É a defesa da nossa fé. O capítulo 32 fala sobre o juízo final. Portanto, quando nos questionamos qual a razão dos capítulos estarem organizados dessa forma. Entenda, quando eles foram escrever, irmãos, os redatores, eles pensaram em estrutura. Eles pensaram numa organização. Por que eles estão organizados dessa forma? O James Renner ele traz para a gente. Ele diz assim, tudo isso faz sentido quando você vê dessa forma. Os primeiros princípios, os bem conhecidos e bem estabelecidos princípios escolásticos reformados, ou seja, provenientes daquela teologia, daquele tempo, do conhecimento e do ser, a doutrina de Deus. Então a aliança, que desenvolve as bênçãos de Deus na salvação. Então, a liberdade cristã e o segundo princípio da reforma. E então, finalmente, um mundo que há de vir. Obviamente, podemos nos aproximar da confissão de 1689, bem como de qualquer outra confissão reformada, sem os pressupostos pactuais, né? Como eu já falei para vocês, muitos fazem isso. E podem fazer, eles têm liberdade para isso, né? No entanto, ao fazer isso, não colheremos a instrução para a qual ela foi intencionada, a sua essência. Meus irmãos, quando eles pensaram em escrever algo, eles tinham uma estrutura e um contexto em mente. Ser confessional significa entender isso muito bem. Significa compreender isso muito bem. O que colocou um ponto de interrogação na minha mente
foi quando eu olhei para a placa da nossa igreja e vi Igreja Batista Reformada. E eu entendi que eu não conseguia discorrer profundamente ou integralmente sobre o que isso significava. Então, isso me deixou um pouco sem estrutura, sem convicção. Como é que eu faço parte de uma igreja batista reformada e eu não sei por que são batistas e eu não sei por que sou reformado? Então, isso me deixou com as convicções muito fracas. E isso me lembrou que nós estamos num bonde em andamento. A história não começa conosco. A fé cristã não começa conosco. Outros pavimentaram um caminho ao redor de nós. É por isso que nós nos chamamos batistas. É por isso que nós nos chamamos reformados. Por que então? E aí eu entendi de forma mais profunda, mas eu já entendi isso, mas eu entendi de forma ainda mais profunda que a teologia ela faz parte da vida da igreja. A teologia, a doutrina, ela solidifica a fé. E se solidifica a fé, ela é fundamental para o nosso processo de crescimento e amadurecimento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque apesar de nós, o Senhor cuida de nós, das nossas vidas e nos instrui. Algumas vezes nós agimos de forma displicente, ó Deus. Verdade que a vida exige muito de nós. Às vezes nós nos encontramos cansados, fadigados, mas é isso que é requerido de nós, combate, solidez, firmeza. Então, injeta em nós energia, sacode-nos com teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós possamos dedicar ainda mais energia e força do que nós dedicamos de segunda a sexta do trabalho, nos estudos, nos entretenimentos, nos exercícios. Que nós possamos realmente nos empenhar, ó Deus, para sermos nutridos com o conhecimento que forjará a piedade do nosso lar. A igreja tem sido tão desprezada, Deus. Muitos não têm enxergado o real valor da igreja, apesar de proferirem com as suas bocas, mas com o seu testemunho provam o contrário. Que nós possamos entender, Deus, realmente que o centro da nossa vida é a igreja, porque é a porção da eternidade que o Senhor nos concedeu nesse mundo mau. Que nós possamos entender verdadeiramente, Deus, que a igreja é o nosso bem mais precioso, que é aqui que nós nos encontramos com o Senhor de uma forma especial e é aqui que nós recebemos os nutrientes da eternidade. Em nome de Jesus. Amém.